E aí galera, tenho recebido bastante pedidos para comentar sobre a Capitã Marvel aprendendo magia. Até tinha dito que estava esperando sair mais conteúdo para um vídeo mais completo, mas a história partiu para um caminho meio diferente do que imaginamos. Então hoje vamos entender bem como foi o desenrolar dessa HQ, que particularmente achei bem interessante, porque foi uma mistura de magia, força bruta, tecnologia e ainda teve personagem novo. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O capítulo 29 de Capitã Marvel tem a participação de uma das feiticeiras mais amadas dos quadrinhos, a Encantor. A intenção da Carol era aprender magia, mas as coisas não acontecem exatamente dessa forma. Assim que as duas se encontraram, a Encantor quis saber o que estava acontecendo e o porquê de ser procurada justo pela Capitã Marvel. Então cai na gargalhada porque ensinar magia para uma heroína como ela é o mesmo que ficar mais vulnerável no futuro. Mas a Capitã diz que existem várias razões para ensiná-la, e uma delas é que como a Encantor está sendo procurada, poderia interceder por ela quando o Thor finalmente a encontrasse. Aí as coisas ficam mais interessantes para a vilã, que diz amar uma ideia ruim. Pouco depois, elas partem para Atlântida e tem todo um diálogo sobre magia, e até o livro dos Vishanti é mencionado. De acordo com a Amora, ele não é do Doutor Estranho, o mago só está em posse dele no momento. Enquanto a Capitã se questiona o porquê dela não poder aprender, enquanto a outra sai por aí, criando tritões mágicos como se nada fosse. A ideia era pegar uma pérola sendo protegida por um feitiço muito antigo que a vilã não queria desfazer, porque aparentemente era perigoso. Além disso, ali existem criaturas gigantes que guardam o lugar, mas acreditava na Capitã porque é poderosa e esperta, então daria conta do recado. Assim que a feiticeira se afastou, a heroína começou a pensar sobre o porquê de estar ali, e que a verdade é que precisa encontrar uma forma de parar o filho da própria Encantor, que veio para o presente e é uma ameaça ao planeta com aquela intenção de dominar o mundo. Além da força absurda que possui, ele ainda herdou o dom mágico da mãe. Enquanto isso, a loira lutava com aquelas criaturas gigantescas e ao descobrir que cuspiam fogo, aproveitou para recarregar as energias. Mais forte, atravessou o corpo de um e o outro resolveu com uma explosão. Assim que estava prestes a pegar a pérola, percebeu que estava sob um feitiço de aprisionamento. Não conseguiu sair mesmo projetando uma grande quantidade de energia, então lamentou ter confiado em uma vilã. Cortando para a cena do James, foi contatado pelo Stephen que queria deixá-lo ciente de que a Capitã precisava de ajuda. Os dois até têm um diálogo meio engraçado, porque o James estava com ciúme da aproximação do mago com a heroína. Esse capítulo termina com ela dizendo que estava fazendo planos com uma vilã, roubando templos mágicos, matando seres antigos, quebrando o coração de um homem bom. Ou seja, pensava que merecia estar naquela prisão. Quase se dando por vencida, sentiu alguma coisa quente vindo de baixo, então percebeu que estava em cima de um rio subterrâneo de lava, e que talvez fosse a única pessoa animada com essa situação, porque seu corpo pensa que é um almoço. Então aproveitou o caminho que a lava faz para se libertar e sair dali. Partindo para o capítulo 30, vemos a heroína chegando furiosa onde a Encantor preparava um chá. A feiticeira disse que se estivesse mesmo pensando em fazer alguma coisa errada, não estaria ali justamente com a pérola para preparar o que as duas combinaram. Mas a verdade é que a feiticeira não queria ensinar magia, e sim deixar a Capitã ainda mais resistente a esse tipo de ataque. O negócio seria transformar o coração da serpente em sua forma mais pura, a líquida, e assim se conectar com a pessoa de forma permanente. Claro que a heroína ficou com um pé atrás, mas quase foi convencida porque seria isso ou nada. Foi aí que a Encantor, ouvindo os pensamentos, percebeu que a intenção era parar seu filho e que ele ainda foi morto em outro tempo, o que a deixou furiosa chamando a Capitã de traidora, consequentemente lançando um feitiço que a deixou desacordada, aproveitando essa oportunidade para encontrar o Wolve. Depois que os dois entraram em contato, ele foi até sua mãe. Ali tiveram uma conversa sobre as intenções para com o mundo. A heroína, ouvindo tudo, atacou a vilã, que foi lançada longe.
Ove, furioso, pensando que aquilo foi uma tentativa de matar sua mãe, partiu para a briga, e a Carol, quase sem energia, teve a ideia de apanhar e aproveitar a energia dos impactos para ficar mais forte. Ainda se questionou o porquê de alguém que já é tão poderoso ainda ter que usar magia. Foi aí que o James chegou e usou a energia da sua própria armadura para recarregar o corpo dela. Os dois tiveram uma boa conversa, ficando evidente que o relacionamento voltou ao normal. O plano parecia voltar onde a poção estava e beber para ficar mais resistente à magia. Mas o Ove a imobilizou com um feitiço e tomou aquele líquido pensando que ficaria mais poderoso, quando, na verdade, cortou a sua conexão com a magia. O quadrinho foi chegando ao fim com James se aproximando e a Encantor dizendo que um dia vão pagar por isso. Não hoje, mas em breve. De acordo com a capitã, Ove é do tipo arrogante que pensa que nada pode machucá-lo, que sabe tudo o que vai acontecer. Talvez não vá dominar o mundo hoje, mas o que aconteceu vai atrasar um pouco. O casal voou para casa naquele clima de romance. Por fim, a capitã foi até o Sanctum Sanctorum e bateu um papo com o Doutor Estranho. Agradeceu pela ajuda e ele disse que o que ela fez foi pior que matar um mago. Cortar a conexão de alguém com a magia é o mesmo que deixar a pessoa sentir como se estivesse em um espaço vazio, como se ali existisse uma coisa inalcançável. E pelos acontecimentos recentes, deve tomar cuidado, porque fez 2 inimigos amargos naquele dia. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Apesar da Capitã Marvel não ter aprendido magia e nem ter ficado ainda mais resistente se tratando dessa fonte de poder, achei bem interessante porque tivemos a participação de personagens importantes e o que aconteceu aqui foi uma base para futuros encontros dela com a Encantor, além do relacionamento dela com James ter voltado ao normal, já que vi muitos fãs lamentando o término dos dois. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!